só saia fonte de vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus amados irmãos, aqueles que estão aqui na igreja, podendo participar do culto de forma presencial, aqueles que estão aí em seus lares, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em teu coração e ministrar a tua vida nesta noite de uma forma toda especial. Hoje nós vamos estar trabalhando o tema, o Deus Criador. É a primeira mensagem de um ciclo de mensagens com um tema principal, pilares do cristianismo. No primeiro pilar do cristianismo, nós vamos estar trabalhando sobre o Deus Criador. O nosso entendimento será alargado acerca desse Deus ao qual cremos e que muitas vezes não temos total clareza ou entendimento. Ficamos muitas vezes por ouvir falar de outras pessoas. Então eu peço a você, eu vou fazer uma oração pelas pessoas que estão participando na live, participando aqui. Enquanto eu vou estar fazendo essa oração, convido a você a compartilhar o link dessa ministração com seus grupos de amigos, com seus grupos de familiares, para que outras pessoas possam também ser abençoadas na noite de hoje. Amém, Pai querido. No nome de Jesus, ó Pai, te peço, por cada pessoa que se encontra aqui, por cada pessoa, Senhor, que se encontra em teu lar, ou em qualquer outro lugar, ó Pai, que nesse momento esteja ouvindo esta mensagem. Pai querido, conforme nos mostra a tua palavra, Senhor, que seja o teu Espírito, ó Pai, falando por meio da minha vida, que as vidas, ó Pai, possam ser edificadas, ó Pai, os lares, ó Pai, possam ser restaurados, ó Deus, e a tua presença seja cada vez mais marcante na vida de cada um de nós. Deus amado, em nome de Jesus, desde já te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que os teus planos para esta noite, ó Pai, são muito maiores que os nossos. Talvez, Senhor, tivéssemos entendido que iríamos passar um tempo, ouvir uma live, mas nenhum instante, Senhor, que estamos na tua presença é um momento qualquer, ó Pai. É sempre uma oportunidade de sermos transformados, ó Pai. É sempre uma oportunidade, ó Pai, de sermos aperfeiçoados pelo trabalhar maravilhoso da tua palavra no interior de cada um de nós. Desde já, Senhor, te agradeço por cada pessoa que está acessando, Senhor, por cada pessoa que está assistindo, ó Pai, e por aqueles que assistirão depois, ó Deus, no nome de Jesus, toca no mais íntimo do nosso ser. Amém. Amém, meus irmãos. Então, na mensagem de hoje, o Deus Criador, nos fundamentos do cristianismo, nós vamos ver 5 partes. Vocês vão acompanhar comigo 5 partes dessa ministração, onde a primeira delas vai ser a leitura do primeiro versículo da Bíblia. Ele vai ser o versículo chave para a ministração de hoje. A segunda parte é um momento de reflexão, é uma mensagem para você refletir sobre a imagem que você tem do Deus Criador. É o momento, já parou para pensar? O terceiro momento, nós vamos questionar sobre a razão da nossa existência. Então, se Deus, Ele é o Criador, qual é a razão de eu ter sido criado? Qual é a razão de eu existir? Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que têm 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade e ainda não tem clareza de qual é a razão da tua existência? Como se estivesse vagueando pela terra em um tempo por obra do acaso. Depois vamos ter uma breve visão, uma breve introdução ao tema Trindade. E por último, temos um momento gostoso de enxergarmos a assinatura do Deus Criador em tudo aquilo que Ele fez. Você está com a Bíblia em casa? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha o que nos diz esse texto. Olha o que nos diz o primeiro versículo de toda a palavra. Ele nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, antes de tudo e de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. Nós vamos ver acerca desse texto 3 chaves para o entendimento do Deus Criador. Primeira chave: Deus é anterior ao princípio. Se no princípio Deus criou, Deus ele antecede o princípio. Ele é anterior ao princípio de tudo o que nós
conhecemos. E mesmo que você estude ciência e procure se aprofundar nas principais teorias que existem acerca da criação de todas as coisas, você vai descobrir que tem duas teorias que elas são melhores aceitas até os dias de hoje, que é a teoria do Big Bang e a teoria inflacionária. Teorias que explicam a partir de um determinado momento, por base de teses, de estudos, como o universo foi se expandindo. Mas nem essa teoria, ela vai conseguir explicar como é que foi dado o passo 1, antes de começar a expansão, como é que isso aconteceu? Nada consegue explicar como do nada você surgir alguma coisa. E aí tem uma frase de Isaac Newton, cientista bastante conhecido pelas 3 leis de Newton, que ele diz o seguinte: a gravidade, ela explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é e o que pode ser feito. Então, com todo o estudo, com toda a tese, com todo o experimento, com tudo que se analisa, se nós enxergássemos hoje que não somos cristãos, e essa mensagem eu peço que você compartilhe com qualquer pessoa, cristão, não cristão, essa não é uma mensagem para crentes evangélicos, essa é uma mensagem para todos nós, para todos seres humanos que respiramos, é dizer, olha, existiu alguma coisa antes do princípio, e quanto mais a humanidade, quanto mais o tempo passa, quanto mais se aperfeiçoam os estudos, mais é claro se entender que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que eu vejo, é obra de um Deus criador, é obra, se nós fôssemos falar não como cristãos, é obra de um ser com capacidade, com poder, com onisciência, muito maior do que a nossa, de saber o que é que ia acontecer, que planejar todas as coisas, para que essas coisas se tornassem realidade. Não é mera obra do acaso. Deus, ele tem a capacidade de criar, e essa é a chave 2, Deus tem a capacidade de criar, de construir e de estabelecer o que não existia materialmente, a partir do poder da sua palavra. Quando você começa a acompanhar o restante de Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus, ele começa a dizer, e haja luz, e haja separação das águas. Deus, ele começa a declarar por meio da tua palavra, e aquilo que não existia, passa a existir. Deus tem a capacidade de criar, de construir e de estabelecer o que não existia materialmente. Então tudo aquilo que você vê, ele é um reflexo de alguma coisa que saiu do coração de Deus, do espiritual para o material. Qualquer coisa criada pelo acaso, se você tentasse querer acreditar que você é uma obra do acaso, que a terra como vemos é uma obra do acaso, que a cachoeira caindo a água e escorrendo como o rio até o mar, que isso é uma obra do acaso, que os animais são obra do acaso, entenda, o acaso, ele pode criar algumas coisas, mas tudo aquilo que é criado pelo acaso, sem um planejamento adequado, para que se permanecesse tudo isso, automaticamente, em questão de tempo, se autodestruiria. Tudo que seja criado sem um determinado planejamento, tudo que seja criado sem ser meticulosamente concebido para dar certo, em pouquíssimo tempo se destruiria. Mas nem você, nem eu somos obra do acaso. Nada daquilo que você vê da natureza é obra do acaso. O movimento dos planetas, como nós ministramos no culto passado e falamos sobre as estações do ano, não é obra do acaso. A lua à noite, o sol de dia não é obra do acaso. A velocidade com que a terra gira não é obra do acaso. A distância que estamos do sol não é obra do acaso. É tudo perfeitamente planejado para que nós estivéssemos aqui.
Outra frase de Isaac Newton, ele diz: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. A conclusão que ele chega é de dizer: olha, não fui eu que estabeleci a lei da ação e reação, não fui eu que estabeleci a lei da inércia. A realidade, eu compreendi uma lei que foi estabelecida por um Deus que criou tudo em harmonia, por um Deus que fez com que as coisas acontecessem exatamente como elas são. O máximo que nós podemos fazer é buscar entender a maneira como Deus concebeu as coisas. Nós não temos a capacidade de alterar a forma como a gravidade se comporta, mas entender como ela se comporta, para que possamos fazer uso. E a terceira chave do versículo 1, que Deus no princípio criou os céus e a terra, é que Deus estabeleceu todas as leis que regem o universo. Sem o estabelecimento da ordem, nós já estaríamos destruídos. As leis que regem o universo, elas não são limitadas àqueles que são de Deus, àqueles que creem em Deus, e não servem para aqueles que não creem, ou vice-versa. Para que haja harmonia, para que o mundo continue girando, para que a temperatura no mundo seja a temperatura necessária para vivermos, para que possamos respirar o ar com a quantidade certa de oxigênio, para que tudo aconteça como acontece. Deus estabeleceu leis, regras, coisas com as quais você pode não ter a compreensão e fazem parte da sua vida, ou você pode estudar, passar até a compreensão e nem assim conseguirá mudá-las. A partir do que é espiritual, Deus deu origem a todas as coisas que nós podemos ver, e estabeleceu as leis para que haja a harmonia da matéria. Deus, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que Deus é Espírito, e Deus sendo Espírito, Ele não está preso à gravidade, Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso à matéria, nada disso Deus precisaria. Mas a partir do momento que Deus cria a matéria e tudo aquilo que nela há, Deus começa a estabelecer as leis do universo, para que tudo isso permaneça em uma perfeita harmonia. O máximo que o homem pode fazer é observar e aprender gravidade, a ação e reação, o plantar e colher, a evolução, a força da atração, a propagação do som, a transferência térmica. Tudo isso existe e está em nossa volta, quer você consiga enxergar, quer não. É tudo obra de um Deus criador, perfeito, infalível. O apóstolo Paulo, ele descreve bem, inspirado por Deus, ele escreve: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Porque dele, partiu dele, ele era o único que estava desde antes do princípio de todas as coisas, tudo aquilo partiu dele, de um Deus que tudo fez, de um Deus que tudo criou, de um Deus que sonhou, projetou, e que no final ele diz: olha, e vi que era muito bom. De um Deus criador que formou céus e terras. Tudo é por meio dele, ele é o único que tem o controle sobre todas as coisas. Por mais que você tente ter o controle sobre a tua vida, por mais que você tente controlar determinadas variáveis da sua vida, a Bíblia nos mostra que o acaso e a probabilidade, eles fazem parte, é uma das leis que rege o universo. É que ainda que você tente, você não consegue ter 100% do controle. Deus, Ele tem 100% do controle, e Ele diz que convergem a Ele, e todas as coisas vão para Ele. Ou seja, do mesmo jeito que nós entramos em uma era desde o princípio da criação de tudo aquilo que é matéria, nós vamos convergir a Deus ao momento
onde vivemos com um corpo celeste, como espírito, eternamente na presença de Deus. Então, Ele é Criador, é esse Deus que ao longo da história, ao longo da sociedade já recebeu diversos nomes. Muitos povos que não saíram do povo verdadeiramente de Israel, muitas pessoas já se questionaram sobre esse Deus. É esse Deus Criador que nós vamos apresentar hoje aqui. E aí a gente entra na parte 2, onde eu pergunto se você já parou para pensar. Já parou para pensar na relação histórica que existe entre politeísmo e monoteísmo? Se você entende o que é isso, então, se você entende o que é uma crença religiosa baseada em um único Deus, e uma crença religiosa baseada em diversos deuses diferentes, então, o ser humano ele parte da origem de um único Deus, mas o ser humano ele acaba criando para si diversos deuses que venham a suprir as suas próprias necessidades. Deus da chuva, Deus das causas impossíveis, Deus dos despreparados, Deus das viúvas, Deus da plantação, Deus da lua, Deus da fertilidade. As pessoas criam para si deuses, e existem o porquê das pessoas fazerem isso. É que assim como alguns comportamentos são gravados em animais no momento da sua concepção, se você for olhar um cachorro, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o macho, ele vai tentar demarcar território, ele vai tentar levantar a pata para poder urinar e marcar o seu terreno. Você vai dizer, rapaz, um nunca teve contato com o outro, mas existem coisas que estão gravadas. A abelha, ela vai atrás do pólen das flores. Existem coisas que estão gravadas. Está gravado em você, está gravado em mim, queiramos ou não, a natureza de adorar, a natureza de venerar, a natureza de prestar culto, está gravada em nós. Se nós não nos apresentamos verdadeiramente, e não temos um relacionamento verdadeiro, sincero, com o Deus Criador, você vai acabar adorando, venerando, prestando culto a qualquer outra coisa ou pessoa. Tem pessoas que estão prestando culto a si mesmo, se exaltando. Tem pessoas que prestam culto a pessoas, a grupos, a bandas, a igrejas, a placas de igrejas. Entenda, Deus não espera que você preste culto à placa de uma igreja, que Deus não espera que você venha venerar a placa de uma igreja, e nem pastor nenhum. Embora esteja gravado em você prestar culto, esse culto deve ser prestado ao único Deus Criador. Jeremias capítulo 16, versículos 20 e 21, peço para que você anote, ou mais tarde, ouça de novo essa mensagem e releia esses textos. Jeremias ele diz: pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? E ele mesmo afirma: sim, mas esses não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei desta vez, eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força, então saberão que o meu nome é Senhor. Que o meu nome é Senhor. Tem pessoas que estão adorando, venerando e prestando culto ao dinheiro. Tem pessoas que estão adorando, venerando e prestando culto à tua capacidade intelectual. Eu escolhi adorar, venerar e prestar culto a Deus. E você? A quem tem adorado? A quem tem prestado culto? A quem tem venerado? Hoje, embora a tendência natural do ser humano seja o politeísmo, de acordo com as suas necessidades, criando os teus próprios deuses, hoje, a crença em um único Deus, ela prevalece em 75% do território mundial. Você tirando uma determinada região da Ásia, onde você tem inclusive uma densidade demográfica maior, tirando a pequena região da Ásia,
na maior parte do globo terrestre, a crença em um único Deus, ela é o que prevalece, porque é um Deus que teve a capacidade de criar tudo e de todas as formas. Conforme os nossos olhos eles vão se abrindo, nós vamos entendendo que Deus ele não cabe dentro de uma religião. Não adianta você querer colocar o Deus Criador dentro da igreja evangélica. Não adianta você querer colocar o Deus Criador dentro da igreja católica apostólica romana. Não adianta você tentar colocar o Deus Criador dentro de quadrado nenhum, porque Deus ele é antecessor a tudo isso. Deus ele é maior do que tudo isso. É uma ilusão eu querer achar que eu sou o certo e o mundo é o errado, se eu não consigo sequer entender a grandeza do Deus no qual creio. Ele fez tudo e todas as coisas. Então ele não pode ser comparado a nenhum outro Deus criado pela humanidade. Outra coisa que eu pergunto, se você já parou para pensar, na influência da ciência e na influência da evolução das pessoas, da evolução da humanidade, na compreensão sobre o Deus Criador. Você sabia que nem sempre foi assim? Nem sempre se tinha tanta clareza sobre a visão de quem era esse Deus Criador. Os outros povos muitas vezes diziam: olha, o Deus dos judeus opera milagres, o Deus dos judeus guarda os judeus, mas não se tinha tanta clareza de como não era. E a forma mais fácil de você questionar a existência ou não de Deus, e hoje tem virado moda, as pessoas acham que ser cultas, instruídas, é questionar a existência de Deus. A forma mais fácil de você fazer isso é tentar colocar Deus dentro de uma religião e depois questionar as crenças daquele que crê em Deus. E a maior infantilidade que um cristão, que alguém que crê em Deus pode fazer, é permitir que Deus seja colocado dentro de um pacote de crenças, porque aí tenha certeza, você vai perder nos argumentos, sendo utilizados argumentos de coisas que foram criadas pelo próprio Deus, porque Deus ele não cabe, Deus ele não foi feito para ser colocado dentro de um pacote de crenças. Quando nós deixamos de lado as crenças, sejam essas crenças religiosas, sejam essas crenças científicas de estudo, quando nós deixamos isso de lado, e nós passamos a buscar entender tudo aquilo que nós vemos, quando nós deixamos de lado todas as convicções que ficam martelando em nosso ouvido, e paramos a contemplar tudo aquilo que foi criado, toda a sua beleza, toda a sua origem, toda a sua harmonia, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, seremos envolvidos pelo Espírito Santo, na compreensão mais profunda e verdadeira acerca de Deus. Em João capítulo 1, versículo 19 e 21, a palavra de Deus nos diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que de Deus é possível conhecer tem sido manifesto entre nós, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ele está dizendo: olha, quer conhecer o Deus Criador? Olha para tudo aquilo que Ele fez. Olha a perfeição do funcionamento do teu corpo. Quer conhecer o Deus Criador? Olha a harmonia da matéria. Olha como funciona o tempo. Quer conhecer o Deus Criador? Olha a natureza. Olha como a água salgada do mar evapora e recai como chuva sobre a terra, e deixa a terra fértil. Olha como aquilo que você planta, pequenas sementes, viram árvores frutíferas. Você quer conhecer a grandeza do Deus Criador? Observe aquilo que Ele fez.
Às vezes passamos tempo demais questionando, confrontando religiões e não conseguimos entender a maravilha do Deus em que cremos. Olha a perfeição das coisas. E ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os corações insensatos se obscureceram. Não precisa de estudo para conhecer Deus. Não precisa ser muito letrado, não precisa fazer curso de teologia, precisa abrir o coração. Talvez se hoje ainda exista dúvida em teu coração quanto à existência de Deus, talvez isso não seja uma questão de Deus se revelar a você. Talvez Deus já venha se revelando a você há muito tempo. Quando você vê o crescimento de uma criança, a geração do teu filho no ventre da tua esposa, quando você vê a genética de coisas que você viu em você e que teu filho nunca lhe viu fazer, e de repente você vê comportamentos iguais, Deus talvez já venha se revelando a você há muito tempo, mas talvez os nossos corações estejam fechados, insensatos, obscurecidos, e por isso não exaltamos a Deus como Deus. Tudo o que vemos é fruto de uma perfeita harmonia de Deus. Para você ter ideia do quanto é sobrenatural quando nós falamos acerca de Deus Criador, a Bíblia, a palavra que nós temos como referência, ela é uma coleção de livros, os livros que foram escritos em momentos diferentes da história, por povos que viviam circunstâncias diferentes. Então, no intervalo de aproximadamente 1500 anos, entre o texto mais antigo e o texto mais novo, pouco mais de 1500 anos, mais de 40 autores, e quanto mais o tempo passa, mais as verdades que se apresentam na Bíblia, elas se mostram transcendentais. Elas são tão atuais hoje, como foram atuais há 2000, 3000 anos atrás. Quanto mais o tempo passa, mais as verdades que estão escritas aqui, elas se mostram irrefutáveis. Quanto mais o tempo passa, mais a mensagem que está escrita aqui se mostra mais coesa do que o entendimento que nós tivemos acerca da sociedade há 100 anos atrás. Tem coisas que a Bíblia fala acerca de socialismo, acerca de psicologia, acerca de medicina, acerca de arqueologia, que há 100 anos atrás a humanidade diria: é mentira, não é desse jeito, não funciona assim. E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós aprendemos, nós viramos para a palavra e dizemos: olha, há 100 anos atrás, ninguém ousaria falar em liderança por serviço, ninguém ousaria falar em princípios de gestão de pessoas que a Bíblia, há mais de 2000 anos, já vem ensinando. Isso, meus irmãos, é sobrenatural. Isso não tem como você refutar, questionar. E afirmo mais a você: os nossos filhos, que vão viver tempos diferentes dos nossos, a geração dele vai ter ainda mais convicção de que aquilo que está aqui é irrefutável. É por isso que o inimigo, ele começa a fazer uso da palavra para enganar até os que são de Deus, porque chega um determinado momento que é inquestionável dizer que ela está certa. É inquestionável, é impossível dizer que está errado. Então como é que ele faz? Ele tenta usar de artifícios por meio da própria palavra para enganar você. Já parou para pensar sobre a relação que há entre fé e razão?
E como algumas pessoas fazem questão de querer transformar esses dois conceitos em conceitos antagônicos, como se fé e razão não pudessem coexistir. O que eu quero deixar claro para você é que razão e emoção, elas são conceitos antagônicos. Fé e razão não são conceitos antagônicos. Elas não são anônimas, elas não são opostas entre si. Durante o dia, nós tomamos diversas decisões racionais. Decisões que são racionais por aquilo que vemos, e algumas decisões que são racionais por aquilo que nós cremos, mas ainda assim são decisões racionais, porque Deus nos fez com razão. Deus nos fez com a capacidade de tomarmos decisão, com a capacidade de observarmos as coisas e decidirmos aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos falar, ou como devemos proceder. É inocência nós acharmos que fé está atrelada apenas à religião. É novamente aquele sentimento e aquele desejo de a gente querer colocar tudo dentro de um pacote só, para ter a falsa sensação de que nós temos controle sobre a fé. Meus amados, nós não temos controle sobre a fé. A fé ela existe nas mais diversas religiões, não apenas no cristianismo. A fé ela existe fora da religião. Você sabe quantas pessoas creem mais em algo sobrenatural do que outras que estão convivendo em meio religioso? Quem já teve a oportunidade de assistir vídeo ou ler o livro sobre o segredo, procura lá o segredo e você vai dizer: rapaz, peraí, eu conheço isso aqui de algum lugar. Procura ver sobre o segredo. Então, considerando que fé e razão não são coisas antagônicas, eu vou colocar para vocês 4 formas diferentes de tomarmos decisão. Uma primeira é a decisão racional por aquilo que nós vemos. Então, nós, no nosso dia a dia, nós tomamos decisões racionais por aquilo que nós vemos. Eu testei um microfone, testei um outro, ouvi outro, tomei uma decisão de qual ia utilizar em função daquele que eu achava que ficava melhor para a minha voz. Foi uma decisão racional por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu sinto. Nós tomamos essas decisões ao longo do dia. Outra é uma fé racional. É uma decisão racional, mas por aquilo que nós cremos. É razão pelo que cremos. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês Romanos 12, 1 a 3. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que nos diz a palavra. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele está dizendo: olha, o culto racional de vocês a Deus não é serem levados por uma emoção, adentrarem em templos, ouvirem qualquer mensagem religiosa, cantarem, pularem, rodarem, voltarem para suas casas e continuarem vivendo do mesmo jeito. Ele diz: olha, ofereçam a vocês mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, onde são orientados, e aí eu coloco entre parênteses texto meu, onde são orientados apenas pelos desejos, por aquilo que se vê, por aquilo que se ouve, por aquilo que se deseja. Mas não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu.
Então Deus tem chamado a mim e a você para termos uma fé racional, mas não racional em função daquilo que nós vemos, não racional em função daquilo que nós ouvimos, mas uma fé racional em função daquilo que nós queremos, em função da palavra de Deus. Não uma fé de oba-oba, não uma fé de vamos pular que vai dar certo, vamos fazer de qualquer jeito que Deus faz funcionar. Não, isso é fé emocional. Fé emocional é quando a pessoa diz: rapaz, olha, quem quer tocar guitarra? Rapaz, vem para cá que Deus prepara. Calma, nós não temos sido chamados para isso. Às vezes, sementes de fermento dos saduceus entram dentro da igreja e a gente começa a misturar, porque essa é a fé emocional, é a emoção motivada por crenças. Eu uso que Deus tem poder para fazer, eu uso que não há nada que é impossível para Deus, tiro da racionalidade e digo vai dar certo. Você tem ideia de quantas pessoas dizem tudo posso naquele que me fortalece, as coisas vão acontecer em minha vida, e ficam orando e não estudam, orando e não trabalham, orando e não semeiam? Isso é uma fé emocional. Fé emocional não gera vida, porque a fé emocional ela não está contextualizada dentro da palavra. A Bíblia diz: olha, se pedires de acordo com a vontade de Deus, vos será concedida. Eu preciso primeiro conhecer qual é a vontade de Deus. Deus tem nos chamado a uma fé racional. E existe a emoção sem fé, que é o simples fato de sermos conduzidos pela repulsão ou atração daquilo que vemos e que ouvimos. Então, o desejo vem e a gente pula em cima, o medo vem e a gente pula para fora. Então, 4 coisas diferentes: razão pelo que vemos, fé racional, emoção motivada pelo desejo e fé motivada por crenças. Então, as suas decisões, elas devem ser baseadas em uma fé racional. E para que você tenha uma fé racional, você precisa conhecer a Cristo por meio da tua palavra. Fé emocional, nós podemos ver lá em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 9. E antes disso, eu quero dizer para você o seguinte: que Deus nos fez serem racionais, e por esse motivo Ele afirma: ame. Quando Deus afirma ame, Ele está dizendo: olha, amar é uma decisão racional, não é uma coisa que você ama por emoção. Ele diz: olha, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele diz: olha, perdoe. Perdoe é uma decisão racional. Seja servo, adore, creia, carregue a sua cruz. Tudo que envolve uma decisão racional, ela envolve, toda fé racional, ela lhe conduz a ser perseverante. Mas tudo aquilo que você faz por meio de uma fé emocional, na hora das dificuldades, você acaba deixando de fazer. Tudo aquilo que você faz por uma fé motivada pelo oba-oba, na hora que vem as dificuldades, você acaba deixando de lado. E voltando ao texto de Jeremias 17, do versículo 7 ao 9. Ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Mas o coração é enganoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa, e uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreendê-lo? Então, a Bíblia diz em Provérbios: olha, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Então, cuidado para não ter a tua vida enganada, destruída por emoções,
por querer transformar a fé em Deus em algo de oba-oba, de brincadeira, de pular. Se você parar para ver no que tem se transformado o cristianismo nos nossos dias, talvez estejamos enxergando mais emoção, mais gritos, mais pulos, do que a essência verdadeira da palavra de Deus. Talvez estejamos mais preocupados em as nossas igrejas serem ambientes mais agradáveis, para que as pessoas queiram estar dentro, do que na presença de Deus ser mais presente, para que as pessoas sejam atraídas. Nós precisamos ter cuidado, porque fé racional não é a preocupação com as luzes que estão no fundo, não é a preocupação com a essência do Deus que está presente. E aí nós vamos para a terceira parte. Se cremos então que tudo foi feito de uma forma harmônica por um Deus Criador, se cremos então que tudo foi planejado, de que Ele criou leis que regem o universo, e por isso estamos aqui, porque senão nós já teríamos morrido. Se vocês não sabem, quando a gente começa a trabalhar em áreas de risco, e você se coloca em uma área onde a taxa de oxigênio é menor do que aquilo que você consegue para respirar, precisa para respirar, você morre. O nosso corpo, ele se adapta bem a determinado range de temperatura, depois disso desfalece. Tudo isso criado em perfeita harmonia. Se nós começamos a entender que tudo isso é obra de um Deus Criador, qual é então a razão de nós termos sido criados? Qual é então a razão da tua existência? Qual é então a razão da minha existência? Se eu fui criado por um Deus que tudo planeja, se eu fui criado por um Deus que criou tudo em harmonia, qual é a razão dele ter me criado? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Primeiro deles, o Deus Criador, que se apresenta como um pai e deseja lhe chamar de filho. Esse Deus Criador, ele se apresenta como um pai e ele deseja lhe chamar de filho. Eu vou ler aqui alguns textos e você acompanha comigo. Primeiro texto, em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, 8, ele diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras da Tua mão. Ele diz, o profeta Isaías, ele diz: olha Deus, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, nós fomos criados por Você, nós somos feitos por Você, Tu és o Criador, nós a Tua obra, mas Ele ainda assim nos chama de filhos. Salmos 103, ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Sabe que nós somos matéria da terra, e em algum dia esse nosso corpo físico ele vai voltar a ser matéria da terra. Nós somos pó, nós somos feituras de Deus, nós somos primícia das obras de Deus, mas ainda assim nós não somos autossuficientes em nós mesmos, fomos criados por Ele. Já no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, Hebreus 12, versículos 7 e 8, ele diz: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que é que o texto está dizendo? Olha, o Deus Criador, o Deus que tem poder para
dar harmonia a tudo e a todas as coisas, o Deus que não há absolutamente nada que seja impossível a Ele, Ele escolheu a tua existência, Ele escolheu que você nascesse. A Bíblia diz, olha, que Deus nos conhece desde o ventre, quando nós estávamos sendo formados, mas Ele lhe escolheu para ser seu pai. Você foi criado para ser filho, você foi criado para ser amado como um filho, mas Ele diz, olha, a todo filho compete obedecer ao teu pai, a todo filho compete conhecer o desejo e as vontades do teu pai, e obedecer ao teu pai. Ele diz, olha, se você não quer viver debaixo da disciplina de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo do cuidado de Deus, vocês já não se comportam como filhos. Embora Ele lhe queira como filhos, vocês se comportam como bastardos e não como filhos. E em 1 João capítulo 3, versículo 1, na primeira parte do versículo 1, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Nós somos pequenos, você e eu. Se você já teve a experiência de voar de avião, já teve a experiência de ver o quão pequenos são casas, são prédios a uma determinada altura, são como formigas. Vocês imaginem o que somos nós diante do Deus Criador, do Deus que, regendo todas as coisas como um maestro perfeito, coloca planetas em harmonia, coloca constelações em harmonia. Vocês imaginem o quanto nós somos pequenos, e quão grande é o amor de Deus, de chamar a nós, tão pequenos, de filhos. A razão pela qual você existe é ser filho desse Deus Criador. A razão pela qual você existe é ser filho desse Deus. Priscila, eu vou pedir que você chame as pessoas para cá para dentro, por favor. Outra razão da existência de Deus, certo? Da tua existência como base do desejo e da vontade desse Deus Criador. O Deus Criador, Ele se apresenta como o Salvador Jesus Cristo, e deseja que você seja a extensão da natureza dEle. Então o Deus Criador, Ele se apresenta como Pai, e deseja que você seja filho. O Deus Criador, Ele se apresenta como Salvador Jesus Cristo, e deseja que você seja a extensão da natureza dEle. Gálatas 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Outro texto, Marcos capítulo 1, versículo 17, e disse Deus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, pescadores de vidas. Ele está dizendo, olha, eu sou pescador de vidas, siga-me e seja a extensão de mim mesmo, seja a extensão do meu chamado, seja a extensão da minha vida. Deus, Criador, se apresenta como um Salvador, para que nós, como razão da nossa existência, possamos ser a continuidade, a extensão da natureza dele. João 13:34 diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, que sejamos a extensão desse Deus Criador, que se apresenta na identidade de Jesus Cristo, o Salvador. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18, depois assista de novo essa live, pega os versículos, anota, analisa o contexto, qualquer dúvida entre em contato conosco. 2 Coríntios 5, versículos 17 e 18 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação,
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus veio, o Deus Criador se apresenta como Jesus, Cristo Salvador, para que nós nos reconciliássemos com Deus Criador, e a partir daí, nós sejamos também reconciliadores das outras pessoas para com Deus. Qual é a razão da tua existência? A razão da tua existência é aproximar as pessoas do Deus verdadeiro, aproximar as pessoas do Deus que nos chama de filhos, aproximar as pessoas do Deus que é amor, aproximar as pessoas do Deus que é a essência da própria vida. Porque nós só teremos uma clara compreensão acerca de nós mesmos quando nós entendermos para o que fomos criados, por quem fomos criados, como fomos criados. E ainda sobre qual é a razão da nossa existência, sendo Deus o Criador. Esse Deus Criador, Ele se apresenta como o Espírito Santo de Deus, e deseja que você priorize um relacionamento individualizado por meio dele, com o Pai e com Jesus Cristo, com a identidade de Pai, com a identidade de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículos 16 e 17, nos diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então o Espírito Santo de Deus, Deus Criador, habitando em nós, habitando em mim e em você, para que por meio dele nós possamos estreitar relacionamento, aliança, comunhão com Deus Pai, com Deus Filho. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Mas quando os prenderem, Jesus falando com seus discípulos: olha, quando vos prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, qual é a razão da tua existência? Viver como filho do Deus Criador, ser a extensão da essência do Deus Criador e ter comunhão com Ele. E agora, de forma muito simples, dar um conceito que talvez você esteja dizendo: olha, você está falando de um Deus Criador, mas está falando de Pai, do Salvador e do Espírito Santo de Deus. Nós vamos passar um conceito muito rápido sobre Trindade, sobre o que é um Deus único, único em essência, único em substância, mas caracterizado em três identidades distintas, completas. Nós vamos ler 4 versículos. O primeiro deles, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ele está dizendo: olha, só existe um Deus Criador, é um Deus único, é um Deus perfeito, é um Deus infalível. E ame a Deus, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Um único Deus. Mas esse mesmo Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme
à nossa semelhança. O único Deus, formado por 3 identidades distintas entre si e completas entre si. Mateus 28:19 ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Novamente, um único Deus, 3 identidades: identidade de Pai, identidade do Salvador e identidade do Espírito Santo de Deus. E 2 Coríntios 13:14, que nos diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Repito, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos esses textos, eles falam acerca de um único Deus Criador, mas de um único Deus Criador formado por 3 identidades completas, por 3 identidades distintas. Então, para que tenhamos um relacionamento pleno com esse Deus, nós precisamos ter um relacionamento pleno com a identidade de Deus Pai, temer a Deus e fazer a vontade do Pai em amor. Para termos um relacionamento pleno com esse Deus Criador, nós precisamos reconhecer um senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e vivermos uma nova vida nele. Para termos um relacionamento pleno com esse Deus Criador, nós precisamos nos relacionar com o Pai e com Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós. E agora nós vamos voltar naquele texto de Romanos capítulo 1, versículo 20, que nós vimos lá que se você quer conhecer toda a maravilha de Deus, olhe para tudo aquilo que Ele criou. Romanos 1:20 ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Nós vamos enxergar na criação de Deus, e essa é a última parte da mensagem de hoje, muito breve, muito rápida, mas enxergar na criação de Deus a assinatura de Deus, a assinatura de Deus, a autenticidade de que foi Deus que o fez. Vocês sabem como é que se faz a autenticidade de uma obra? Você vai ver lá a assinatura de quem fez a obra e vai verificar o quão autêntica é aquela obra e aquela assinatura. Então, quando você olha as coisas criadas por Deus, você vai olhar a assinatura de Deus, é aquilo que o diferencia de absolutamente qualquer outro Deus criado por homem. É a assinatura trina de Deus, é a assinatura 3 em 1 de Deus, em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele criou, em tudo aquilo que Ele formou. Então, embora Deus não estivesse preso ao tempo, Deus não estivesse preso à matéria, Deus não estivesse preso à temperatura, Deus não estivesse preso a nada daquilo que nós vemos, Deus, quando criou as coisas, Deus foi colocando lá a tua assinatura. E quando você ouve falar no tempo, você ouve falar em passado, presente e futuro. A assinatura trina de Deus, 3 em 1, falou de tempo, você fala de passado, você fala de presente e você fala de futuro. Você fala de futuro, você fala de esperança. Você fala de passado, fala de trazer a lembrança. Você fala de presente, você fala de fé. Durante toda a história da Bíblia você vai ver falar em passado, presente e futuro. Você vai para o lado de fora, vai ser passado, presente e futuro. A assinatura de Deus, 3 em 1. Se falar de tempo, passado, presente e futuro. Estados originais da matéria, sólido, líquido e gasoso. Aí você vai dizer, mas tem um quarto estado da matéria.
você vai descobrir que não é estado básico da matéria. É quando você pega o gás e coloca em uma alta temperatura, aí ele entra em um outro estado. Mas o estado básico da matéria, de tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você topa, de tudo aquilo que você passa, o estado básico da matéria, ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. É uma coisa só, é a matéria, mas que se apresentam em três identidades claras e distintas entre si. Quando você vai observar a unidade básica da matéria, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Não importa que matéria seja, orgânica, inorgânica, não importa se a gente está falando de uma mesa, ou se a gente está falando de um copo de água, prótons, nêutrons e elétrons. A assinatura de Deus naquilo que Ele criou. Quando você fala de temperatura, você vai ter temperatura ambiente, frio ou quente. Frio ou quente é uma coisa muito relativa. Você pode me dizer que 20 graus é frio. Para alguém que vive a -5, ele vai ter aquecedor em casa para chegar nos 20. Se você tirar da temperatura que é ambiente, você já começa a ter transferência de energia, transferência de calor, seja para mais ou seja para menos, porque tudo tende a um equilíbrio. Aquilo que tem menos calor ou menos energia, vai absorver do que tem mais e tende a encontrar uma forma de equilíbrio, porque ou o material está numa temperatura ambiente, ou está frio, ou está quente. A assinatura de Deus. Nós não vivemos em um mundo de uma dimensão. Se vivêssemos em um mundo de uma dimensão, tudo aquilo que nós vemos não seria nada, nós não existiríamos, seria uma reta. Nós vivemos no mundo, não vivemos no mundo de duas dimensões, porque duas dimensões é uma imagem, é um quadrado, é um nome. Nós vivemos no mundo tridimensional, onde tudo que vemos é formado por três dimensões: altura, largura, comprimento. Para que tudo que nós vemos seja real, seja matéria, as três dimensões elas estão ali. E a Bíblia ela fala sobre as três dimensões, da largura, da profundidade de Deus. Se olha a assinatura de Deus em tudo aquilo que Deus fez para que haja harmonia. Quando alguém olha para você, se você estiver aqui como eu estou aqui agora, a assinatura básica do teu corpo é cabeça, tronco e membros, características totalmente distintas entre eles. A natureza das pessoas é corpo, alma e espírito. Você vai se tratar as pessoas e vai dizer: olha, fulano é alto, fulano é baixo, fulano é bonito, fulano é feio. O máximo que você está vendo de fulano ou de fulana é uma matéria, é um corpo físico. Mas ele ou ela é muito mais do que aquilo que você vê. Porque esse corpo físico, essa matéria, um dia ela morre e ela deixa de existir. Nós somos a soma de corpo, de alma e de espírito. Três características distintas, três identidades distintas, que faz de nós um só. Essa é a assinatura de Deus em nós. Essa é a assinatura de Deus. E eu gostaria de concluir essa mensagem na expectativa de que você tenha compreendido, de que seja você evangélico ou não, existe um Deus que tem um controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Que seja você evangélico ou não, existe um Deus que não cabe dentro de uma religião, dentro de uma denominação religiosa. Que você seja evangélico ou não, esse Deus, Ele deseja lhe chamar de filho. Ele deseja que você seja a extensão da essência redentora dEle. Ele deseja ter um relacionamento com você. Que você seja evangélico ou não, você entenda
que esse Deus, Ele ama a tua vida, além da tua capacidade de compreensão e discernimento. Nada do que vemos, nada do que ouvimos, existiria sem a ação criadora de Deus. Precisamos compreender a natureza de Deus revelada por meio de tudo aquilo que Deus criou. Deus, mesmo sabendo, é isso que eu gostaria que você guardasse no teu coração, que Deus, mesmo sabendo que nós só existimos por causa da sua graça, favor imerecido, Deus era pleno nele mesmo, Deus, ele não precisava da criação do homem, mas nós, eu e você, se nós não estivéssemos aqui hoje, se eu não tivesse nascido, Deus continuaria sendo Deus. Que Deus, mesmo sabendo que nós só existimos por causa da sua graça, da tua misericórdia, Deus nos chama de filhos e deseja desenvolver um relacionamento conosco de cuidado, de amor. Deus não cabe dentro de uma religião. A palavra de Deus nos ensina a termos uma fé racional e não uma fé emocional, e que nós observamos o Deus Criador por meio de todas as coisas criadas por Ele, e em tudo aquilo que Deus criou, para que você saiba que Ele é Deus. Deus colocou a assinatura 3 em 1 dele, para que você reconheça que não existe nenhum outro maior, nenhum outro igual, e que nenhum Deus criado por homens ou adorado por homens pode substituir o Deus que tudo fez, que estabelece as regras do jogo e que sabe qual é o destino de cada um de nós. Que Deus possa abençoar tremendamente a tua vida e que os nossos corações estejam nesse Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Como o pastor também disse uma vez, todo artista que faz a sua obra, ele deixa a sua marca. E o nosso Deus Criador deixou a sua marca em todas as coisas. No nome de Jesus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Deus soberano. Ele é o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória e seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, Seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia, minha alma